Pessoal, então eu estou aqui com a Juscelene Vieira, psicóloga, e a gente está falando sobre a ansiedade no início da carreira, no início da profissão, no início do negócio, né? Jô, a gente vinha falando sobre essa questão da ansiedade, quando para a psicologia ela é algo patológico, algo que precisa realmente ser identificado como um problema de saúde, né? Porque muitas vezes as pessoas não tem não é algo tão grande, às vezes ela consegue trabalhar e tal, de alguma forma, mas quando é que identifica, quando é que tu tem que pensar nisso como alguma coisa doentia? Sim. Pensemos assim, em relação à saúde e à doença, né? Tem várias formas de entender isso, sabe, Felipe? O que é saudável para um, o que para na outra cultura tá tudo bem, né? Mas enfim, vamos pensar então que tudo aquilo que impede o sujeito de exercer sua liberdade e de viver as coisas mais simples da vida, né? Tudo que é impeditivo, então, seria considerado patologia, psicopatologia, se a gente pensar, né, na psique humana. Então, a ansiedade, partimos desse ponto. A ansiedade, ela é normal, né? Ela é algo natural, é da natureza humana, ela é normal até para poder te impulsionar para a vida, né? Para você fazer coisas, para você se levantar de manhã, para você sair para trabalhar, buscar alguma coisa nova na vida, estudar, enfim, se relacionar. Até aí, então, é natural que dê aquela ânsia, né? Aquela coisa que te move, que te leva a fazer. Ok, então pensemos quando é que começa a ser patológico, que é a questão, né? E as pessoas se preocupam muito e perguntam, né? Será que, né? Será que eu preciso procurar ajuda? Será que eu sou normal? Né? Será que eu preciso tomar remédio? O que eu preciso fazer? Então, pensemos. A pessoa que não consegue, que ela tem alguns desejos na vida, né? Por exemplo, ela gostaria de fazer um curso, de estudar, de viajar, de se relacionar. Mas a ansiedade dela chega num nível tal que ela paralisa. Ao invés de ser aquela coisa que movimenta, né? Que impulsiona, ela trava, paralisa. Então a pessoa não está conseguindo exercer funções, né? Exercer atividades em busca de evoluir, de crescer, enfim, né? de crescer, porque isso, evoluir no sentido positivo, né? Então, tudo que impede. Se a gente transpor isso para a doença física, né? Pensemos em alguém que está com infecção numa perna, por exemplo. É uma doença física porque isso impede ela de se locomover. Então, se trata de uma doença, né, física. Do mesmo modo, podemos pensar nas questões psíquicas, né? Tudo que é impeditivo. Eu tenho um exemplo para trazer. O entardecer, né? É isso. O medo tem uma coisa palpável, né? Tudo bem, às vezes ele também está exacerbado. Mas pensemos assim, em relação ao entardecer, ao anoitecer. No medo, você ainda consegue, ele está começando a escurecer, mas você consegue enxergar que está uma pessoa se aproximando, certo? E você pode pensar, bom, será que essa pessoa pode querer me assaltar? Mas você está vendo, porque você pode fugir, né? Você pode lutar. Está claro ali para você. Medo de alguma coisa real, né? Medo de alguma coisa real. Palpável. Tudo bem que pode ser fantasioso, porque essa pessoa, né? Mas enfim, é uma possibilidade. Como é que nós vamos entender a ansiedade em relação a isso? A ansiedade é um nível acima do medo. Estou falando de novo do entardecer, agora já está um pouco mais escuro. Pensemos essa mesma pessoa se aproximando. Só que agora tu não vê ela com nitidez. Tu já começa a ver ela borrado. Tem uma expectativa, né? É isso, a ansiedade é uma expectativa de que algo ruim pode acontecer. Né? Você não sabe mais, você não distingue se é um homem, se é uma mulher, já começa a dar, né? Sabe, todos os sinais, né, próprios da ansiedade, que é respiração sôfrega, né, tremor, algumas pessoas ficam muito vermelhas, outras
transpiram em excesso, e isso acaba sendo um problema, né? Porque a pessoa começa a dar conta que ela está sentindo isso, que está todo mundo Potencializa, ela vai ficando cada vez mais ansiosa, não é? é verdade. Sim, sabemos do que estamos Sim, falando, claro, né? eu acho que todo mundo já passou por Todo alguma mundo coisa já próxima viveu disso. isso, é isso que nós queremos dizer. Todo mundo já viveu isso. Mas vamos dizer assim, ela transpirou, ela ficou muito ansiosa, ela ficou com medo, mas ela foi na audiência. Ela vai dar conta com um certo sofrimento, mas ela vai dar conta de enfrentar a audiência. Patológico seria se ela não conseguisse ir na audiência. Ela trava, paralisa. É tão grande que... É tão grande que fica. Então, pensando nessas nuances, em relação medo, então ansiedade e angústia. Angústia já é um nível, é um outro nível que começamos no medo, né? Como eu estou te dizendo, né? A gente só está subindo de nível. Angústia é algo assim. Se na ansiedade, o objeto que estava se aproximando está um pouco assim, tu não está conseguindo ver com nitidez, né? Ele está um pouco assim, esfumado, é algo. Na angústia não tem esse objeto, não tem nada, só tem pavor, só tem medo. O que acontece? Tu não sabe que está vindo e nem está borrado mais aquela figura. Mas ele pode vir de qualquer lado, a qualquer momento. O pânico é... Sim, isso é um pouquinho antes ainda que nós vamos chegar no pânico, né? Tá. Porque, na verdade, hoje, Felipe, eu tenho atendido muita gente com síndrome do pânico. E nós vamos entender um pouquinho do que se trata isso. Então, a angústia já virou isso. Já virou um medo que pode estar em todo lugar, né? Então, ir na audiência já é algo inconcebível, porque o juiz pode fazer uma pergunta que tu não vai poder responder, o advogado, né? Como é que chama? O opositor? Enfim, pode fazer algum tipo de posicionamento que vai contra a tua posição, que é natural, obviamente. É natural, e você não vai ter... A questão é essa, a questão é não ter uma resposta, né? O medo é esse, né? Que, enfim, já começa a ser muitas coisas, né? E claro, eu não preciso nem dizer que o pânico é o ápice da angústia. O pânico daí então já chegou num master, no máximo. A pessoa realmente, é como se o pânico, Felipe, eu trago um exemplo que eu acho que é bem interessante, ó. É como uma criança perdida na praia. Já imaginou uma criança perdida na praia? Ela perdeu os pais na praia, assim, estamos pensando num adulto, né? Sim. E ele não enxerga, ele já não enxerga mais nada, não enxerga. Pode ter gente na praia, mas ela não enxerga mais nada. E ela começa a correr sem saber para onde. Que a gente pode pensar no pânico coletivo, né? Que, por exemplo, né, a queda das torres gêmeas, né? Isso sim causou um pânico. As pessoas estavam desesperadas, aterrorizadas, amedrontadas. Bom, daí realmente é uma iminência de morte. Então, essa pessoa a gente já nem fala jamais na audiência, tá? Ela não, né? Já não consegue mais sair de casa. Ela nem pensar nisso, ela já pode, ela não consegue. Então, tu pense no nível que vai chegando, e aonde começou isso, nós podemos voltar um pouquinho lá para a adolescência já, né? Para entender as fontes. Porque um medo não trabalhado, não nomeado, tu citou isso antes, é interessante a gente falar depois sobre nomear, né? Sentimentos, emoções. O medo não trabalhado pode, é que aqui a gente não está dizendo vai, é preciso ficar claro, né? Tudo nós estamos falando em hipótese, coisas que podem acontecer, né? Porque é isso, é como uma pequena inflamação não tratada. Uma gripe que daqui a pouco teria que ser sido tratado, que pode virar uma pneumonia. É disso que nós estamos falando. Que daqui a pouco você tem que ir encontrando formas de se resolver lá atrás, antes que você chegue nesse ponto, que daí sim vai precisar tomar a medicação, né? Aí você vai precisar fazer um tratamento daqui a pouco mais sério, mais demorado, inclusive, né? Mas até lá tu já acumulou muitos prejuízos, né? Sim, em todas as áreas, né, Felipe? Porque a gente não é o profissional. Sim, a gente tem vários papéis na vida, né? Um papel profissional, né? O papel, assim, nas amizades. É como se fosse uma pizza, né? Grande, que a gente está de... Seria interessante que a gente fosse assim, né? O saudável é isso. É os amigos, estudos, hobbies, né? A profissão, filho, né? Outros interesses. Falou para mim ontem da pessoa ser colorida. Eu gostei dessa ideia. O que é justamente isso, a pessoa ter vários, digamos assim, coisas diferentes dentro dela, né? Sim, isso que eu estou dizendo, ser colorido é isso. Porque se nós estamos falando de patologia,
Aí nós entramos exatamente nisso. O patológico é o rígido. O patológico é aquilo assim. O saudável é isso. É um pouco de tudo, né? É um pouquinho de tudo, né? A pessoa brinca. Sabe porque tem gente que, para ser um bom profissional, ele pensa que ele tem que ser... que não é necessariamente isso que é ser um bom profissional. Ser sério. Mas sério, daqui a pouco... Sabe aquela pessoa muito sisuda, séria, porque ela acha que vai passar uma boa impressão, porque é a primeira impressão que fica, ela vai causar, né, esse impacto positivo. Quando, na verdade, às vezes ela vai só parecer uma pessoa muito, assim, inclusive, muito seletiva, uma pessoa de difícil acesso, né? Não necessariamente que ela vai transferir uma imagem de um bom profissional. Sim. Então, é isso o colorido que tu está dizendo, Felipe. É aquela pessoa que brinca na medida certa, né? Vamos dizer assim, né? Sim, que tem momentos que é justamente, né, Jô? A gente tem uma falsa impressão de que a felicidade, né? Isso eu lembro do Cortella falando num texto dele que eu li, de que a pessoa, na verdade, a ideia que a gente tem, a concepção que a gente tem de que a felicidade é um local que a gente chega e que a gente não vai mais sair dela, né? A gente vai ser feliz e só feliz, né? Mas é justamente, a gente tem momentos felizes, a gente tem momentos tristes, momentos de ansiedade, porque tudo é crescimento, né? Tudo é evolução, são passos que a gente dá na vida da gente, né, Jô? E eu acho que isso que é o saudável, né? Me fez me lembrar, quando eu estava falando, de um filme, que é um filme infantil, fazendo um parênteses aqui na conversa, que chama Divertidamente. Já assistiu? Sim. E é o tipo de filme que eu entendo que é para criança, mas na verdade é para adulto aquilo ali. Sim. Porque ele é para criança que mora no adulto. Exato. Porque ele fala justamente de que a gente tem controles mentais distintos, o do medo, o da felicidade, a raiva, né? Que eu acho que são sentimentos primitivos ali, a ideia lógica assim que eu imagino do filme, não me lembro direito exatamente todos. Mas é que tudo oscila na vida da gente, né? Quando a gente é criança, e no filme mostra isso, a gente é muito mais feliz porque tudo é muito... eufórico e tal, né? A criança tá com raiva, ela diz que tá com raiva. Ela chora, ela chora. A gente não chora, a gente guarda. É isso que vai acontecendo. Ainda falando claro do normal, né? Só para as pessoas entenderem. Tipo assim, isso é isso, isso é isso. Não, né? A gente tá fazendo entendimentos, trazendo assim dessa forma, que é para poder ficar claro, né? Porque senão fica meio confuso, Sim. eu acho. Sim. Tem gente que pensa que, bom, se ela demonstrar, essa é uma questão do esconder emoções, né? Que isolar, até eu escrevi um texto outro dia sobre isso, sobre isolar sentimentos. A pessoa supõe que se ela não demonstrar raiva, ela é equilibrada. Se ela não demonstrar tristeza, veja, não existe como tu não sentir, a não ser que a gente fale de algumas psicopatologias sérias, que não é a ideia de trazer aqui. Mas enfim, mas senão o ser humano tem sentimentos, né? E é isso que fica difícil fazer essa pessoa entender que se eu demonstrar isso, vão pensar que eu sou desequilibrado, né? Então eu tenho que esconder isso. Mas isso eu aprendi, inclusive, na faculdade, Felipe, que as emoções, a gente não tem um compartimento, assim, vamos pensar num lugar, que não existe esse lugar, né? Assim, para poder visualizar. Uma caixinha. Isso. Mas não existe aqui. Bom, aqui é a raiva, aqui é o medo, aqui é a alegria, aqui é o amor, sabe tudo assim? Os sentimentos? Não existe isso. Tá tudo junto lá. Aí é que tá segredo. Não vamos trabalhar com essa ideia do segredo para ser feliz, para viver. Não. Mas se a gente pensar e entender isso, já é um grande avanço, porque olha, se uma vez que você bloqueia, se as emoções estão todas juntas, se não tem... Não, agora eu vou trancar a raiva aqui, né? Porque ninguém pode saber que eu sinto raiva, que eu sinto medo, né? Porque, imagina, isso é impossível. Sim. Você bloqueia uma coisa, você bloqueia as outras. Aquela pessoa que não demonstra, que não quer expor, depois nós vamos falar sobre dar conta, que vai entrar isso que eu estou falando agora. Que não quer expor que ela é uma pessoa que às vezes ela está triste, sim. Que é natural eu não levantar todo dia do mesmo jeito que Deus aumentando na de novo na rigidez, né? Não, que um dia eu não estou muito bem,
né? Mas isso chama-se tristeza. Até é bom às vezes eu ficar, né, mais introspectivo, sabe? Isso é natural e seria saudável fazer, inclusive, né? Tem um filósofo grego que fala, agora não vou saber quem é, conhece a ti mesmo, né? A gente precisa ter momentos de resguardo, né? De olhar para si mesmo, perceber quem a gente é, né, Jo? E até poder trabalhar. Isso aí. Porque a gente precisa justamente, eu acho, que entender quais são as nossas dificuldades. Eu acho que uma coisa muito bacana da psicologia, e trabalhar com isso deve ser legal, é a questão de fazer a pessoa entender que ela precisa falar, né? Sobre os sentimentos dela. Porque quando tu guarda, na verdade eu acho que até, imagino eu, que tu vai adoecendo, né? Porque tu não trata, tu não trabalha aquele problema. Às vezes a pessoa passa por um trauma de infância, e isso acontece, né? Muita gente passa por isso, e não trabalhar ele, eu não vou saber dizer em que níveis é trabalhável ou não, né? Mas não trabalhar ele pode ser que seja prejudicial para o processo todo, né? O guardar, porque o que acontece, Felipe? O sentimento, ele tem que dar uma vazão para o sentimento. Ou, que é o jeito saudável, apropriado pela fala, isso que o Freud entendeu, né? Então a pessoa vai falando, vai nomeando, vai trazendo e ela vai se curando. Olha que interessante, porque de qualquer forma ele tem que sair. Ele vai sair de alguma forma, ele vai sair de algum jeito, ou ele vai sair no corpo. A pessoa vai psicossomatizar, que a gente chama, né? Vai adoecer de outras formas. Eu atendi pessoas, Felipe, de ir parar no hospital mais de uma vez, né? Enfim, que daí é um processo mais longo, tá? Nesse caso. Por ter certeza que tinha um órgão arrebentando, né, um órgão interno que estava, né, prestes a explodir. Porque a dor, ela é real. E sabe quando tu vai entendendo, a gente começa a se perguntar, né? Onde é que está doendo de fato nessa pessoa? Qual é a dor dela? Qual é a dor emocional dela? O que não está vindo, que ela não está sentindo, que está tendo que sentir num órgão, que está tendo que ter dor de cabeça, gripe seguida, enfim, são inúmeras. Fala-se, bom, mas não é uma área que tem muita apropriação, então eu só vou pincelar. Que muitas formas de câncer, né? Que imagina a pessoa estar se comendo lá, úlcera tem muito mais a ver com aquilo que, não com aquilo que você está comendo, né? Mas muito a ver com aquilo que está corroendo a pessoa, né? Será que está corroendo ela, né? Por dentro, que está tendo que aparecer ali. Tu percebe onde eu quero chegar? Sim, eu acho que sim. Então, eu acho que inclusive tem, quando tu falou do segredo, eu me lembrei do filme, do documentário, do livro. Quando ele fala, em determinado ponto, quando ele vai falar sobre saúde, que uma mente sã significa um corpo sã. E uma mente doente vai significar, pelo menos a longo prazo, um corpo que vai adoecer, porque justamente eu acho que essa ideia é somatizar, ou, enfim, transferir para o corpo aquilo que está doente mentalmente, né? Aquilo que tu tá com aquela enfermidade mental, psicológica, né? Porque como eu estou te dizendo, ela precisa da vazão. Isso entrou, ele precisa sair, agora sim a gente pode falar sobre o nomear, né? Tu diz que a pessoa chega para ti, ou chega, digamos, no consultório, ela me diz que está com medo, né? Ela está angustiada. Se ela está angustiada, então, daí sim a gente... Porque pense em ansiedade, angústia, vamos dizer já mais angústia que é outro nível, né? Como uma cortina, porque eu estou te dizendo que não vi objeto, certo? Que não está mais identificado. Eu estou angustiada, estou com um aperto no peito. Mas o que tu está sentindo? Não sei. Um aperto no peito. Ou seja, não tem ali ainda do que ela está com medo. Não é que ela está com medo de ser assaltada, não é? Estou com uma expectativa, que é ansiedade, uma expectativa que vai dar errado no trabalho, né, que não vou ter cliente. Não, agora ela não tem. E ela está com tanto medo que ela nem tem mais a possibilidade. Então, a angústia seria como uma cortina que a gente precisa ir abrindo essa cortina para ver o que tem lá. Porque é disso que se trata a psicoterapia, né?
é ir para além das palavras, para além daquilo que está aparente, para além daquilo que a pessoa está me dizendo. Ela está dizendo, eu estou com isso. Tá bom, mas isso, o que é isso? O que está a causa, por né? trás disso? E é isso. Então a gente vai nomeando, tá bom. Então chega o advogado iniciante, vamos dizer, né? E ele está dizendo que ele está com medo, né? Digamos que ele apresente isso. Então, a ideia é entender, espera. Como você estava me falando antes sobre escrever, né? Bom, aí a gente pode usar, cada um pode usar a técnica que, né? Que melhor se adapta a ele, né? Sim. O que ele vai estar, eu tô com medo de que eu não tenha cliente. Tô com medo de que eu não dê conta, que parece que eu não sei nada. Isso é uma coisa muito típica, né, de início de carreira. Isso é que a gente desconfia da própria capacidade, né? Desconfia da própria capacidade. E aí você estava falando, bom, da audiência, né? Chega lá, o que o juiz vai me perguntar? O que o juiz... É que o juiz... A gente tem uma coisa muito relacionada com o superego, que a gente fala muito na psicologia, né? Que é da psicanálise, né? Ego e superego, né? Superego que é essa instância, essa punitiva, né? Rígida, sabe? Esse ser superior. Intocável. É o juiz, né? É um ser humano. Que é um ser humano. Com acertos e erros. Que muito provavelmente fica muitas vezes muito angustiado, nervoso. Eu conheci um juiz que não gostava de fazer audiência. Inclusive, ele deixava claro que ele preferia ficar dentro do gabinete sentenciando e despachando do que fazendo audiência. Não que ele tivesse, talvez, receio dos advogados, mas era um momento que lhe era desagradável, né? Porque às vezes a audiência ela pode ser tumultuada realmente, né? E voltando até para fazer esse comentário que eu estava me lembrando antes, Jô, uma coisa que talvez os advogados iniciantes, enfim, quem nunca fez uma audiência, precisa entender é que por mais que tu te prepare, tu está completamente dentro do processo, você sabe exatamente o que tem ali, você sabe quais são as possibilidades. Mesmo assim, você vai chegar na audiência com medo, porque você não conhece aquela situação. Quando você nunca fez, você vai estar com medo. E tentar disfarçar, que aí tu vinha falando sobre essa ideia de não, eu não posso mostrar que eu estou com medo, não adianta. Todo mundo vai saber lá que tu está com medo. A gente percebe. Hoje eu vejo, quando eu estou fazendo uma audiência, e chega um advogado que eu percebo que está no início, a gente percebe que ele está no início e não tem problema. Pode haver algum advogado que vai se utilizar disso? Gente, raramente. Eu não conheço nenhum que tenha feito isso até hoje, que eu tenha percebido isso. Normalmente, os advogados, talvez os psicólogos também haja esse tipo de comportamento. A gente costuma auxiliar, sabe? A gente vê que o outro está perdido e a gente diz, colega, vamos, busque fazer dessa forma, quem sabe ele vai seguir. Às vezes eu percebo até que eles ficam com eles, não deve estar querendo me ajudar numa boa, deve estar querendo se aproveitar disso aqui. Sim. Mas normalmente e os juízes também percebem isso e dizem, olha, doutor, quem sabe o senhor vai fazer, e aí não vamos entrar na terminologia doutor aqui, mas enfim, costuma ser o trato na audiência. Doutor, quem sabe o senhor faz isso, quem sabe ele dá um prazo para o senhor fazer isso, às vezes não tem possibilidade de prazo, né? Sim. Mas normalmente é isso que acontece, a gente tem um medo gigantesco, a gente chega lá e... Sim. Tô no paraíso, né? Porque o cara tá sendo gente fina comigo. E o medo, um dos medos grandes, é que o seu cliente que está aqui do teu lado, perceba isso tudo que está acontecendo. O advogado chega e eu percebo que ele está armado, obviamente eu me armo também. Bom, isso tem a ver de novo com os nossos ancestrais. Se eu percebo que ele está atacando, a gente começa tudo bem, doutora? E eu vejo que ali já começa uma grosseria, eu já me armo porque eu sei que ele está pronto para me agredir. Normalmente o que eu até insisto no desarmar, porque às vezes é justamente isso. Quando a pessoa vem armada é porque ela não tem prática de audiência. Porque o advogado que chega armado, ele está com mais medo, na verdade. Por isso que ele chega armado. Era isso que eu ia te falar. Na verdade, essa postura da arrogância, né? Ela quer dizer uma coisa, e é bom que vocês fiquem com isso bem claro, é interessante, tá? A arrogância nada mais é do que uma licença.
Quanto mais a pessoa está arrogante, mais tu deve se perguntar, nossa, ela está com muito medo. Ela se sente muito inferior. Porque a pessoa, vocês percebem qual que é a diferença? A pessoa, quando ela se sente, ela está procurada, ela é aquela pessoa que chega, sabe? Ela tá tudo bem com ela, não precisa provar mais nada para mim. É isso aí. Então, voltando para a ideia da audiência, o que é interessante disso é que justamente não adianta a gente, com medo, esconder o medo, né? Porque quando a gente é um advogado no início da carreira, chega na audiência com medo, todo mundo vai notar. Pelo menos é essa percepção que eu tenho, né? A gente percebe quando o advogado é iniciante, porque ele chega, não porque ele erra, mas porque ele chega apavorado, né? Não tem problema nenhum, na verdade, né? Já percebi alguns outros advogados, iniciantes fazer isso, e eu achei isso fantástico. Pensei, essas pessoas provavelmente têm um acompanhamento psicológico bom. Porque, assim, eles já chegam desarmando, entendeu? Olha, doutora, minha primeira audiência. Tá todo mundo aí todo mundo quer ser professor, sabe? Porque todo mundo quer ajudar. Porque a gente tem nem todos, é claro. Mas a gente tem uma ideia, Jô, de que isso eu aprendi como advogado, mais experiente que eu. Um dia ela me disse assim, Felipe, a gente tem que pensar da seguinte forma. Os processos se vão. Os processos terminam, eles acabam. A gente fica aqui. A gente vai ter que se ver, quem sabe, aqui semanalmente, diariamente. Então, a gente não é saudável a gente criar atrito no nosso trabalho. Imagina um colega de trabalho. A gente trabalha na mesma empresa, por exemplo, e eu vou ficar brigando contigo. Eu vou ter que te ver todo dia. Né? Isso é agradável, isso não é saudável. Né? E aí tu falava agora sobre essa questão principalmente desse ponto do advogado com medo e esconder, mas a gente estava falando sobre a questão da arrogância, e eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso aí, que eu achei bem interessante.